Paz, hoje iremos dar continuidade à nossa aula e hoje será adotado o Poder Executivo Federal, né? Bom, veja bem, a gente sabe que, a, no- que a formação do governo ela é feita por três poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Na aula passada também eu falei que nenhum desses poderes ele só pode sobrepor sobre o outro, né? Porque aí seria algo inconstitucional. E como que é feito esse controle, né? Existe o chamado controle interno e o controle externo, né? O controle interno é feito dentro do próprio poder. E o controle externo é feito de forma que um poder ele fiscaliza o outro, entendeu? E a gente vai ver isso a partir de agora, né? O poder executivo federal, né? Ele foi criado desde 15 de novembro de 1989, né? Que foi a proclamação da República, tá certo? A, a, a primeira Constituição republicana foi 24 de fevereiro de 1991. Ela foi inspirada nos Estados Unidos e na Argentina. A estrutura do poder executivo, como é que ela é feita, né? Como é que funciona o poder é, executivo, né? Ele é feito pelo presidente da República, né? Esse presidente ele é eleito por sufrágio, voto popular e direto em 2 turnos. Em 2 turnos depende, né? Porque se ele tiver um percentual maior do que 50% dos votos válidos, né? Excluindo os nulos e brancos, ele já consegue se eleger logo no primeiro turno, né? Quem substitui ele, no caso, né? É o vice-presidente, né? Em caso de impedimento. Bom, pertence ao presidente da República ele nomear o ministro de Estado, tá certo? Que são, por exemplo, aqui, no caso, o ministro do Exército, do ministro da Economia, né? E os demais ministérios. Isso compete exclusivamente ao presidente da República. Principais funções do presidente, né? Nomear e exonerar ministro de Estado, como eu falei anteriormente, né? Ele tanto nomeia como exonera os ministros, né? Dirigir a administração federal com auxílio dos ministros. Então, quando eu perguntar quem auxilia o presidente da República, quem são os seus auxiliares, na verdade são os ministros, né? Ministros federais. Sancionar, promulgar e publicar leis, expedir decretos e regulamentos. Alguma lei, por exemplo, que é aprovada no Congresso, ela tem que ser sancionada pelo presidente. O presidente pode sancionar, ou vetar parcial, tá certo? Manter relações internacionais e acreditar representante diplomático. Ou seja, quem escolhe quem vai representar né, o presidente em outros países é o próprio presidente. Por exemplo, ele pode votar uma pessoa, né, um diplomata na Índia, na Rússia, tudo isso, quem escolhe é o presidente da República. Decretar estado de defesa de sítio e intervenção federal conforme a Constituição, tá bom? Então, hoje se quer colocar muito como se fosse algo inconstitucional, né? Um tal presidente aí, ele tentou, talvez pessoas perto dele tentaram, né, levantar o estado de intervenção federal, o estado de defesa e tudo. Mas só que isso pertence ao presidente de fato. Só que é o Congresso que aprova. Ou seja, mesmo que o presidente ele decrete estado de defesa, de intervenção federal, o Congresso Nacional ele tem que aprovar também, tá bom? Também compete também ao presidente enviar ao Congresso o plano de governo e prestação anual de contas, né? As contas, né, é o executivo que faz, mas é o Congresso que aprova, tá certo? Comandar as Forças Armadas e nomear seus comandantes, né? O presidente ele é o chefe das Forças Armadas. Acima dele não há ninguém, tá certo? Substituído pelo vice-presidente em caso de impeachment, né?
Conselhos de apoio. Existe o Conselho da República, tá bom? E Conselho de Defesa Nacional. Bom, os principais órgãos do Poder Executivo federais são a Presidência da República, né, a Vice-Presidente da República, o Ministério de Estado, a Defensoria Pública da União e a sede. Bom, a Presidente da República ela é composta pelo Presidente, né, seu gabinete, Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional, a Advocacia Geral da União e imprensa. Bom, a vice-presidência, né? Composto pelo vice-presidente e sua equipe. Os ministérios, órgãos de execução política governamentais, né? Cada um atuando no seu setor específico da administração, ou seja, que seja na área econômica, na área militar, né? Isso de diversos ministérios, né? Existem vários ministérios. Eu acho que esse atual governo, se não me engano, tem 33 ou 34 ministérios, né? Enquanto que o anterior, eu acho que era 23, se não estiver enganado, viu? Bom, a Defensoria Pública da União, responsável pela assistência jurídica ao necessitado. Lembrando que também existe a Defensoria Pública do Estado, né? Que fica bem aqui na gruta, se não me engano. A sede, né, é o Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, em Brasília, Distrito Federal. Autoridades federais, o presidente da República, né? Quais são os requisitos da candidatura? Ser brasileiro nato, ter no mínimo 35 anos, pleno exercício de direitos políticos, ser eleitor e ter domicílio eleitoral no Brasil, filiado a um partido político, não ter substituído o presidente nos 6 meses anteriores à eleição. Aí, no caso, aí é o vice. Por exemplo, o vice ele não pode assumir a presidência 6 meses antes da eleição, se ele quiser concorrer a presidente. Vocês entenderam? Então, por exemplo, isso também cabe também tanto como governador como vereador, como prefeito. Né? Por exemplo, o vice do prefeito daqui, do JHC, ele não pode ter assumido a prefeitura 6 meses antes da eleição, porque se assumir, ele fica impedido, tá certo? Perante a lei. Quais são as linhas sucessórias, né? Primeiro vem o vice-presidente, depois o presidente da Câmara dos Deputados, terceiro o presidente do Senado. O presidente do Supremo Tribunal Federal é o último da linha sucessória. Então, em caso de impedimento do presidente, primeiro vem o vice, depois o presidente da Câmara, grave isso, depois do Senado. Não, não, o Câmara dos Deputados vem primeiro, porque ela representa o povo. A gente vai ver. Não, o Senado representa os estados. Viu? Aí, não, o Supremo representa só eles. Gravou. Olha, não me comprometam. Regras para a eleição. Primeiro turno. Primeiro domingo de outubro, tá certo? Segundo turno. Se for necessário, né, será no último domingo de outubro. Eleição do vice-presidente, ela é feita conjuntamente com o do presidente, tá certo? Antigamente, antes, né, eu não me lembro qual é a Constituição, mas eu acho que é anterior à de 88. Bom, é uma Constituição da década de 50, eu não me lembro qual foi. Quem era o vice-presidente era o presidente do Senado, né? Antigamente, entendeu? O presidente se elegia sozinho e o vice era o presidente do Senado. Tá bom? É interessante, eu acho, somente. Bom, a posse, ela se dá no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Para isso, o presidente ele tem que ter um compromisso de quê? De manter, defender, cumprir a Constituição e promover o bem geral do povo brasileiro. O mandato, duração de 4 anos.
reeleição permitida para um período subsequente. O crime de responsabilidade, atos que atendem contra a Constituição, como a existência do Estado, livre exercício dos poderes, direito político, individuais e sociais, segurança interna, probidade administrativa, lei orçamentária, cumprimento das leis e decisões judiciais. Essa lei orçamentária, se não me engano, teve uma presidenta, né, que recebeu impeachment por causa disso, né, porque ela fez uma manobra orçamentária lá e acabou, né, sendo votado. Eu não vou aqui falar o nome, porque eu todo mundo deve saber. É, bom, a grande dos presidentes do Brasil, né? Desde a proclamação da República até os dias atuais. O primeiro presidente da cidade foi Marechal Deodoro, o segundo foi Floriano Peixoto, ambos alagoanos, né? O Marechal Deodoro era de Marechal, e o Floriano era de município lá no litoral norte, que nesse momento eu não estou lembrado aqui. O Zé Neto também era de Marechal. Bom, aqui continuamos com os presidentes da República. E aqui os últimos presidentes, né? Então, esses são os presidentes que até hoje governaram o país, né? Só está faltando o último presidente, né? De 2023, que sumiu em janeiro de 2023. Está um pouco desatualizado isso aqui, mas é isso aí. Bom, os vice-presidentes da República, né? É a eleição, né? O vice-presidente é eleito junto com o presidente da República. Quais são as suas funções? Substituir o presidente em caso de impedimento, suceder o presidente em caso de vacância do cargo. Requisitos: o mesmo para o cargo de presidente. As atribuições: auxiliar o presidente em missões especiais, conforme o artigo 79, parágrafo único da Constituição Federal. Ausência do país: necessária licença do Congresso para ausência superior a 15 dias. A ausência sem licença pode resultar na perda do cargo, tá bom? O ministro do Estado, né? É composição do Poder Executivo. 17 ministérios. Bom, esse 17 ministério é do tempo do presidente Bolsonaro, né? Hoje é bem mais do que isso. Acredito que seja 33 ministérios. Bom, então, os ministérios, né? Existe a Secretaria da Presidência com Estado de Ministério também, e 3 órgãos com funções específicas. Escolha dos ministros, né? Ele é nomeado pelo presidente da República, né? Para ser ministro, né, os requisitos são ser brasileiro nato, maiores de 21 anos, e em pleno exercício de direitos políticos, tá bom? Atribuições dos ministros, né? Orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e entidades federais. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Apresentar relatório anual de gestão ao presidente da República. Praticar atos delegados pelo presidente da República. Bom, a administração direta. Bom, existe a administração direta e indireta, né? A gente vai aprender aqui qual a diferença entre as duas, tá certo? Interessante é que esse assunto, a partir de agora, cai muito em concurso. Quem algum dia se interessar em fazer um concurso, que cai a legislação administrativa, isso é bem possível que caia, não, tá certo? Bom, a administração direta, né, ela é composta pelos ministérios e órgãos da Presidência da República. Então, Ministério da Fazenda, né, é uma administração direta. Exército, Marinha, também administração direta. Ou seja, é tudo aquilo que está diretamente ligado à presidência. Todo e qualquer cargo que é ligado diretamente à presidência. Bom, aí a gente vai ver a administração indireta, né? Que para mim
É maravilha, né? Bom, existem as autarquias, empresas públicas, sociedade e economia mista. Né? Aí você pode perguntar, professor, qual a diferença? A diferença é a Constituição, como foi constituído. A diferença é essa. As autarquias, elas são entidades autônomas com personalidade jurídica. Ou seja, ela tem CNPJ, patrimônio e receita própria. Exemplo, o Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, o INSS, o IBAMA, o IBGE, tudo isso são autarquias, né? E empresa pública, professor, o que é? Qual a diferença entre autarquia e empresa pública? A diferença é que o nome já está dizendo, empresa pública. O governo, ele se comporta dentro, ele entra na parte privada, como entendeu agora, mas só com ações 100% do governo. Você entendeu? Ela pratica ações que são da área privada. Por exemplo, banco. Um exemplo, a Caixa Econômica Federal. Um banco não é algo da área privada, né? Não é algo da área privada, isso não é uma coisa que poderia ser pública, né? Então, é algo da área privada, mas que o governo pratica e que tem 100% de suas ações, né? Ela 100% pertence ao governo. E qual é a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? Bom, a diferença é justamente nas ações, né? Enquanto que as empresas públicas, 100% das ações pertencem ao governo, na sociedade de economia mista, a maior parte das ações pertence ao governo. Entendeu? Ou seja, uma parte das ações, né, pertence à iniciativa privada. Tá certo? A diferença básica é essa. Então, vamos ver. Sociedade de economia mista. Sociedade anônima com maioria das ações pertencente à União ou entidade de administração indireta. Por exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras. Tá certo? A Petrobras tem ações que pertencem à administração privada. Tá bom? Já as empresas públicas, 100%, é do governo, as ações. Então, a diferença entre autarquias, empresa pública e sociedade economista são essas, tá bom? Forças Armadas, né? Qual o objetivo? Manutenção da ordem interna e soberana externa, né? Em caso de guerra. Base de segurança nacional. A composição, ela é composta pela Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Futuramente, né, daqui a algumas décadas, talvez séculos, não sei, pode existir uma quarta força, que é a aeroespacial. Né? Em alguns países já estão implantando essa força, né? Que é a aeroespacial. Características: instituições nacionais permanentes e regulares, baseadas na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do presidente da República. É como eu falei para vocês anteriormente, o presidente é o chefe das Forças Armadas, tá certo? E ela funciona, as Forças Armadas, na forma de hierarquia. Isso é muito rígido e disciplina. Isso quem serviu as Forças Armadas, seja Marinha, Exército, Aeronáutica, sabe do que eu estou falando. Bom, quais são as funções? Defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e manter a lei e a ordem. Ministério Público da União, tá? Que é o MPU. Qual a função? Promoção da justiça, defesa dos interesses sociais, iniciativa de ação contra transgressores da lei. O interessante é que a justiça em si, ela não pode, por si mesmo, tomar iniciativa por ofício. Por exemplo, se você está acontecendo alguma coisa que atinge a União, ela não pode, a justiça, ir lá agir de ofício, de interesse próprio. Ela tem que ser convocada pelo MPU. O MPU vai lá e diz assim, isso é função do MPU. Vê alguma ação que abrange a área federal, a MPU vai lá e diz assim, olha,
isso aí não está certo e tudo, e processa ela diante a justiça. A justiça ela não pode, entendeu, chegar lá e processar a pessoa, ou uma empresa, ou alguma outra coisa que tiver causando um dano a, algum órgão federal, né? Ela não pode fazer por iniciativa própria. Ela tem que ser provocada. Então a palavra correta é essa, ela tem que ser provocada. E quem faz, que tem essa função, no caso, é o Ministério Público da União. Já o Estado é o Ministério Público do Estado quando abrange coisas do Estado, entendeu? Quando abrange coisas da União Federal, é o MPU. Bom, a chefia é o Procurador-Geral da República. Quem escolhe o Procurador-Geral da República é o Presidente da República, mas quem aprova ou não é o Senado Federal. Tá certo? É nomeado pelo presidente com aprovação do Senado, tá bom? Responsabilidade, realização do bem comum, uma das maiores responsabilidades do Poder Executivo. Essa é uma função puramente do Estado, né? Futuramente quer fazer uma reforma administrativa que querem tornar alguns órgãos hoje estatutários, né, em CLT, entendeu? Mas uma das particularidades é que a segurança pública ela é algo particularmente a função estatal. Ela não pode ser exercida por uma empresa privada. Por exemplo, a PM não pode ser exercida por uma empresa contratada para fazer essa função, né? Tem que ser uma pessoa, tem que ser a função da pessoa tem que ser ligada ao Estado, porque assim o Estado ele tem como punir diretamente quem cometeu algum delito. A mesma coisa com a Polícia Federal. No caso aqui seria a Polícia Federal, né? Quando eu falo PM, eu falo de Polícia Estadual, né? Então, é um cargo tipicamente estatal, né? É essa de segurança pública. Tá aqui um nosso colega ali, está fazendo direito, que sabe falar muito melhor do que eu. O senhor já estava com muitos anos. Mais anos no início. Continuando. Bom. Bom, presidente, a instituição de segurança pública, né? Existe a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Civil. O interessante é que essa Polícia Civil daí, acredito que seja do Distrito Federal, né? Porque a Polícia Civil mesmo, ela é do Estado, mas eu acredito que essa daí seja a Polícia Federal Civil do Distrito Federal, né? Que tem responsabilidade do governo federal. O executivo estadual, né, a composição, ela é formada pelo governador, vice-governador, secretário de Estado. Na verdade, a formação é igual, né? Do governo federal, o executivo federal, estadual e municipal, só muda o nome, mas as funções são bem parecidas. Bom, requisitos para governador e vice-governador. Ser brasileiro, ser maior de 30 anos, para presidente são 35 anos, né? Em pleno gozo de direitos políticos, ou seja, você votar e ser votado, né? Tem capacidade de votar e ser votado. Eleito por partido político, né? Tem que infelizmente, fazer parte de algum partido político para ser governador. Né? Mandato e eleição, regras semelhantes aos da eleição presidencial. Função básica, chefiar o poder executivo estadual, competência definida na Constituição Estadual, respeitando a Constituição Federal. Segurança Pública, Polícia Civil e Militar. Ministério Público Estadual é chefiado pelo Procurador-Geral do Estado, como eu falei anteriormente, né? Existe o MPU e o MPE, né? Agora estou falando aqui do MPE, né? Estrutura e funcionamento semelhantes ao Ministério Público da União, o MPU. Os principais órgãos do Poder Executivo Estadual.
governo da unidade federativas, representados pelos governadores, Secretaria de Estados das unidades federativas. O Executivo Municipal, né, é exercido pelo prefeito, sendo ele e seus impedimentos substituído pelo vice-prefeito e auxiliado pelas secretarias municipais. Os principais órgãos do poder estadual. Existe a prefeitura municipais, né, e as secretarias municipais. A eleição. O prefeito e vice eleitos junto com vereadores para mandato de 4 anos. O prefeito julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado em caso de falha. Veja bem, em caso de falha, o Tribunal de Justiça do Estado é quem julga o prefeito. Já o governador é o Tribunal Superior de Justiça. E o presidente é o Supremo Tribunal Federal que julga. Tá certo? Grave bem isso. Hein? Os requisitos para ser prefeito: nacionalidade brasileira ou portuguesa, né? Com estatuto de igualdade. Interessante que o prefeito ele pode também ter origem portuguesa também, tá bom? Título de eleitor em dia e direitos políticos plenos. Domicílio eleitoral na circuncisão, ou seja, para você se candidatar a prefeito, ele tem que morar no local ao qual ele está se candidatando, tá certo? Tem que ter uma filiação partidária, tem que ser alfabetizado, né? Desincompatibilização do cargo público 6 meses antes da eleição. Requisito para ser prefeito, continuando. Renúncia do outro mandato 6 meses antes da eleição, idade mínima. Guardas municipais, proteção dos bens, serviços e instalações municipais. O poder legislativo, né? O poder legislativo é que faz as leis, né? Qual a função? Analisar propostas, elaborar leis que regem a nação. Composição, ela é composta pelo Congresso Nacional, né? Já o Congresso Nacional ele é composto pelo Senado e Câmara dos Deputados. As outras funções: fiscalizar o poder executivo, tá bom? A nível estadual, quem faz essa função são as Assembleias Legislativas. A nível municipal são as câmaras de vereadores. O poder legislativo, né? A composição. O Congresso Nacional ele é composto por deputados federais, que é eleito pelo sistema proporcional, e os senadores da República, que é eleito pelo sistema majoritário. Aí vocês podem perguntar, professor, qual a diferença? A diferença é que, pelo sistema majoritário, ganha quem tiver mais votos. Já o proporcional, nem sempre o que tem o mais votado é que assume o cargo, entendeu? Aí eles têm um cálculo lá que eles fazem, entendeu? Que eu não vou explicar aqui, que é muito complicado, muito complexo. A estrutura do legislativo ela é bicameral, né? Inspirada no modelo norte-americano. Ou seja, ela é composta da Câmara dos Deputados, que representa o povo, tá bom? A Câmara dos Deputados representa o povo. E o Senado Federal representa os estados federativos, tá bom? O histórico: desde 1891, exceto a Constituição de 1934 e 1937, existiu o unicameralismo, né? Essas duas constituições, elas não colocavam o bicameral. A função do Senado, Câmara Representativa dos Estados Federados, né? O Tribunal de Contas da União, TCU, é o órgão auxiliar do Congresso Nacional. Ela fiscaliza a União e entidades públicas em aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais. Ela realiza o controle externo. Que controle externo é esse, né? Alguém pode me perguntar. Eu falei anteriormente que um poder ele tem algum domínio sobre o outro poder, né? Através do controle externo. Tanto o poder legislativo, judiciário, né, e o executivo tem os seus controles internos, né? O que é o controle? É para saber se as contas estão funcionando mesmo, estão batendo, estão corretas, entendeu? Já o TCU ele realiza um controle externo, ou seja, ele está fora do executivo, mas ele vai lá e verifica se as contas do executivo estão corretas,
assim como do judiciário também, tá certo? Autoridades legislativas federais. E senadores, existem os senadores da República, os deputados federais, né? A imunidade parlamentar, né, que é muito interessante. Proteção. Os senadores e deputados são invioláveis em suas funções, né? Eles não podem ser presos, exceto em flagrante delito por crime inafiançável. Não pode ser processado criminalmente sem autorização da respectiva Câmara. Ou seja, para que algum deputado ou senador vamos dizer assim, processado, tem que ter autorização de cada uma de suas câmaras, seja a Câmara Federal, o Senado, né? E por aí vai, né? Bom, responsabilidade, né? Não pode ser responsabilidade por opinião e votos emitidos no exercício de suas funções. Então, o senador ele não pode ser preso, né, por causa do que ele expressa, né? E nem pelo que ele vota. Se ele vota, por exemplo, a favor ou contra o governo, né, ele não pode ser preso por causa disso. E nem pode ser por causa de sua opinião, que ele acha a respeito de determinado assunto. Ele não pode. Embora que hoje no Brasil existem alguns acontecimentos, né, que colocam em xeque, né, essa cláusula aqui, né? O Senado Federal do Brasil, né, ele foi criado em 1824 com a primeira Constituição do Império, inspirado na Câmara de Lordes, né, na Grã-Bretanha, e como república no Senado norte-americano. O Senado Federal ele é composto por 81 senadores, né? Se você multiplicar 3 por 27, dá 81, né? São 3 senadores para cada unidade federativa. 26 do Estado e 1 do Distrito Federal. A igualdade, o número igual de representantes por unidade federativa independe da população ou tamanho, enquanto que os números de deputados ele varia de acordo com a população local do Estado, né? Já o Senado não, o Senado não importa. Mesmo um Estado que tenha, por exemplo, menos de 1 bilhão de habitantes, tem a mesma quantidade de senadores de um Estado como, por exemplo, São Paulo, que tem também 3 senadores, tá bom? O mandato é de 8 anos, né? Diferentemente dos deputados e presidentes, né? O mandato do senador são de 8 anos. É bom, isso é muito importante, porque isso é uma diferença, né? Muito grande. Né? Bom, renovação. Sendo que 1/3 dos senadores é renovado em uma eleição e 2/3 restante na eleição subsequente. As eleições, a escolha dos senadores ocorre junto com as eleições do presidente, né, governador, deputados federais e estaduais. Agora, nesse ano, né, haverá uma eleição municipal em que 2/3 dos senadores concorrer, né? Serão alterados aí. Já na eleição de 2026, que é para presidente, 1/3 dos senadores, né, terão que ser modificados, né? Terá eleição para eles. Bom, as funções do Senado. Segundo o artigo 52 da Constituição Federal, cabe exclusivamente ao Senado Federal brasileiro processar e julgar autoridades como o presidente da República e ministro. Escolher ministro do Tribunal de Contas, presidente e diretor do Banco Central, entre outros. O interessante é que aqui tem aqui, né? Na verdade, aqui existe um equívoco. Quem escolhe o presidente do Banco Central não é o Senado, mas sim o presidente da República. O Senado ele apenas aprova ou desaprova. É bom fazer essa pequena correção aqui, tá bom? A utilizar operações financeiras externas de interesse da União e outras entidades, né? Fixar limite para a dívida consolidada da União, Estado, Distrito Federal e município. Dispor sobre operações de crédito e garantia da União. Às vezes, quando por exemplo, a União precisa de mais recursos financeiros, né? Ele tem que pedir um crédito suplementar, né? Uma autorização do crédito suplementar, para que ele possa cumprir
alguma meta, né, do orçamento, né? Aprovação e exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do mandato. Elaborar o seu regimento interno. Organizar o funcionamento e estrutura interna. Eleger membros do Conselho da República. Avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional e desempenho da administração tributária. Na verdade, o legislativo, ele, dos três poderes, ele que tem o mais poder, porque ele que pode fazer as leis, né? Ele que também que aprova muita coisa ou desaprova, né? Agora de forma que a gente não pode compreender muito, né? Atualmente, me parece que o judiciário está exercendo uma função, né? Que talvez extrapole o seu limite constitucional, né? Que parece, né? Aparentemente, né? Extrapola, né? A gente falou do Senado agora e vai falar da Câmara dos Deputados Federais, né? Ela é representação federal, é representação nacional do popular, eleito pelo voto direto. Como falei para você, o Senado representa os estados, enquanto que a Câmara dos Deputados representa o povo, né? Bom, o mandato de 4 anos com possibilidade de reeleição, né? A função de legislar, propor, emendar, alterar, revogar leis e emendas constitucionais. Composição: tem 513 deputados federais, enquanto que no Senado há 81 senadores, na Câmara dos Deputados são 503. E como é que é constituído esses 513? Bom, é de forma proporcional à população de cada estado, né? Com no mínimo 8, né, e no máximo 70 deputados por estado. Ou seja, se não me engano, o estado, acho que o estado de Roraima, o do Acre, é o menor estado em população, né? Enquanto que São Paulo é maior. Então, no caso, a quantidade mínima nesses estados, tanto Roraima como Acre e Amapá também, eles têm no mínimo 8 deputados, né? Enquanto que São Paulo, né, tem 70. A gente conhece assim, que é o limite mínimo e limite máximo. Bom, requisito, né? Residência no estado representativo pelo menos um ano antes da eleição. Assim como os deputados estaduais, né, os deputados federais também têm que residir no estado na qual ele está se elegendo, né? O sistema eleitoral ele é proporcional, né? Assim como os estaduais, nem sempre o que ganha maior voto, né? O mais é o que ganha, né? O mandato pertence ao partido e não ao deputado. Isso aqui é interessante, porque, veja bem, se um partido tiver um deputado que quer mudar de partido, por exemplo, e o partido não concorda, ele acaba perdendo o seu mandato. Tá certo? Ele acaba perdendo o mandato e vai para um outro deputado. Ou se ele cometer alguma coisa, uma contravenção que vai contra o partido, né? Ele também pode perder o mandato e esse mandato vai para outra pessoa. Agora, existe um período, né, antes da eleição que eles podem trocar de partido sem que sejam punidos. Tá bom? A suplência volta para o suplente eleito para o partido, né? Cada deputado, senador tem os seus suplentes. A comissão parlamentar, né? Uma que a gente conhece muito é a chamada CPI, né? Que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas aqui estou falando da Comissão Parlamentar em geral. A importância, ela ganha força com a nova Constituição. Tipo, existem as comissões permanentes e as temporárias. Atribuições previstas no regime interno ou no ato da criação. Composição, representação dos partidos e blocos parlamentares. Funções. Quais são as funções da comissões parlamentares? Aprovar leis sem necessidade do plenário, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar ministro de Estado para prestar informações,
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, né? Então, essas são as funções dessas comissões. Ele pode, por exemplo, convocar algum ministro para alguma dúvida. Ah, está acontecendo isso, não sei o quê. Aí o ministro falou alguma coisa, que vai ter um plano e tudo. Aí eles podem convocar esse ministro, né, para que eles prestem informação à comissão. Pode ser também um ministro do Executivo, como, por exemplo, da Aeronáutica, né? Pode ser o presidente do Banco Central, né? Enfim. O Tribunal de Contas da União. A função, o controle externo da administração pública, né? Lembre-se sempre disso. O Tribunal de Contas da União, ele é o controle externo da administração pública. Eu posso colocar isso em prova. Isso é interessante. A composição é 9 ministros indicados pelo presidente da República. Controle interno. Cada poder exerce seu controle interno através dos órgãos próprios. Como eu falei anteriormente, cada poder existe seu controle interno, né? E quem exerce o controle externo é o TCU. Principais atribuições, né, do TCU, né? Apreciar contas anualmente prestadas pelo presidente da República, julgar conta de administradores e responsáveis por recursos públicos, registrar admissões e ilegalidades de atos de admissão do pessoal e concessão de aposentadorias, realizar auditorias, inspeções contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais, fiscalizar contas de empresas subnacionais e aplicação de recursos passados pela União, prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações e auditorias, aplicar sanções em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, assinar prazos, né, para o cumprimento da lei, sustar execuções de atos impugnados, se necessário, e representar irregularidade ao poder competente. Poder legislativo estadual. Bom, o exercício pela Assembleia Legislativa de cada estado, sabe? O mandato de 4 anos, assim como o Legislativo Federal, né? Regras, segue a Constituição Federal, sistema eleitoral, imunidades, remuneração e tudo, né? Remuneração, fixada em cada legislatura para o seguinte, quer dizer, os deputados, tanto federais quanto os deputados estaduais, eles têm o poder de aumentar seu próprio salário. Continuando. Composição. Mínimo de 24 e, no máximo, 94 deputados estaduais. Isso de acordo com a população. Né? Proporção, 3 deputados estaduais para cada deputado federal, até 36 membros. Ou seja, para 3 deputados estaduais para cada deputado federal. Um deputado federal, né, por exemplo, aqui, vamos supor, vou dar um exemplo. Aqui, vamos supor que no estado tenha 3 deputados federais. Então, o número de deputados estaduais ele pode ser 9. Porque para cada deputado federal, são 3 deputados estaduais. Tá certo? Bom, a gente terminou nossa aula.